Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. Fala galera, meu nome é Maria Patrícia, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal, dando continuidade à nossa série os livros que todo empreendedor precisa ler, tá? Hoje eu trouxe o livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação, e a gente vai falar um pouco de por que ler esse livro. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, de apertar o sininho para receber as notificações, de dar o seu joinha, porque isso ajuda aí na divulgação dos vídeos. O YouTube entende que esse vídeo tem conteúdo relevante, tá? E de deixar os seus comentários. Caso você já tenha lido esse livro, caso você ainda não leu, se você tem interesse, deixa aí nos seus comentários, tá bom? O livro Poder da Ação. A gente tá com essa série, livros que todo empreendedor precisa ler. E eu trouxe o Poder da Ação aqui. Eu não vou comentar os livros. No último vídeo que eu fiz, eu percebi que eu comentei demais algumas coisas que estavam no livro. E o interessante aqui é que como empreendedor, como uma pessoa que busca alta performance, independente aí da sua área de atuação, o interessante é que você compre o livro e leia o livro, ou se você tem algum amigo que tem emprestado, né, se você tem aquelas assinaturas de e-book, você consegue baixar o livro para ler. O interessante é que você faça isso, tá? O Paulo Vieira não tá me pagando para fazer divulgação do canal dele, e muito menos dos seus livros. Só que sim, eu acredito que aquilo que é importante, a gente precisa compartilhar, tá? Não precisa reter o conhecimento. O conhecimento não é para ser retido, ele é para ser realmente passado. Então, eu comprei esse livro num evento que teve aqui na minha cidade, aqui em Brasília, né? E eu fiquei com esse livro bastante tempo em casa. E depois estava numa sequência de muitas leituras, e depois eu parei e comecei a ler vários livros só realmente focados em empreendedores. E esse foi o segundo livro que eu li. Eu vou compartilhar com vocês à medida que eu fui lendo. Vai ter uma troca de ordem, claro, mas esses primeiros livros eu quero compartilhar com vocês sobre os livros que eu comecei lendo. A gente fala muito de sucesso, mas a gente não fala muito dos nossos fracassos, né? Tem livros que você fala, por que eu não li isso antes? Por que eu não aprendi isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Esse livro é mais ou menos isso, tá? O Paulo traz em alguns capítulos, se não me engano, são 7 capítulos que ele traz o livro, né? O primeiro capítulo chama-se Acorde, e aí tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase, um provérbio africano: levante a bunda antes que a bunda da areia, antes que a água do mar bata. Então, às vezes, a gente precisa de um sacode mesmo para fazer as coisas. Não é fácil. Não é fácil mudar a sua rotina, não é fácil começar do zero, principalmente quando as pessoas estão te julgando, quando as pessoas estão te condenando. Mas tem que pensar assim: eu acredito no único Deus, e eu acredito realmente que Deus fez todos os seus filhos, né, para construírem, para serem sal da terra. Tá? Eu não acredito nessa religião excludente, tá? Eu acredito realmente numa religião universal, onde nós estamos aqui por algum motivo, e em prol desse motivo a gente precisa fazer a diferença. Tem uma frase que eu não vou lembrar agora, mas eu vou depois trazer para vocês, que existem os 2 momentos mais importantes da sua vida. Descobre o seu propósito na Terra. Então, a gente precisa parar de se autoflagelar, de auto se condenar, tá bom? O Paulo tem uma visão que eu gosto muito e que eu acredito realmente nela. O Paulo é uma pessoa, ele traz muitos conceitos dentro do seu livro. O Paulo é o autor do livro Autorresponsabilidades. Eu tenho aqui em casa, em todos os quartos, a listagem da autorresponsabilidade, que eu falo aqui com os meus filhos, tá no meu quarto, tá aqui no meu escritório, tá? E aí, nesse livro, O Poder da Ação, o Paulo traz algumas posturas que nós devemos tomar, que nós devemos ter. Às vezes, falar para o outro as posturas que ele tem que tomar são muito fáceis, né? E eu acredito realmente, nos falta vontade para querer mudar, para querer fazer as coisas diferentes, tá bom? E
porque as mudanças, elas realmente não são fáceis. E aí ele traz a primeira parte, que é o que a gente vai comentar aqui, que é compreender o quadro de mudanças, tá bom? E o primeiro passo para você compreender o quadro de mudança, o que é? Identificar em quais áreas da sua vida está obtendo um resultado ruim. Uma coisa que me chama a atenção é que quando Paulo vai tratar sobre essas questões de auto-performance, de realização, ele não traz isso só no campo profissional, só no campo conjugal, só na vida familiar. Ele traz isso em todas as áreas da sua vida, tá? E aí é algo que realmente bate muito de frente com as nossas crenças, com o que nós acreditamos, né? Quem teve a oportunidade de ler um livro que eu vou depois trazer aqui para vocês, é o livro que fala O Segredo das Mentes Milionárias. Quem já leu deve estar entendendo bem aqui a minha linha de raciocínio, né? Se você ainda não leu, não se preocupe que a gente vai comentar sobre isso. A nossa visão ao longo de tudo com relação a dinheiro, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, a mentalidade dessas pessoas. Mas o Paulo traz essa questão muito forte, né? E se você observar, se você for fazer um curso de empreendedorismo, se você compra um curso de marketing digital, se você vai trabalhar aí com marketing multinível, se você trabalha com empresas de vendas diretas, você vai perceber e vai entender, porque é a área que eu venho, né? Eu venho da área de cosmético, você vai entender que assim, não tem uma reunião, não tem um treinamento que não tenha um motivador. Vocês viram o gato agora? Aquele ali é o meu Ronaldo, tá? Ele pesa quase 6 quilos, né? Então assim, vocês vão entender que quando a gente vai para essas reuniões, e aí a primeira parte da reunião tem sempre um motivador lá, tem um coach, ou tem um psicólogo voltado para relações interpessoais, para nos auxiliar nesse processo. Então, assim, é algo que acontece de forma rotineira nesses profissionais. Quando eu atuava em uma das empresas de cosmética, assim que eu comecei nela, eu tive a oportunidade de ver o Jim Rohn no Brasil. E assim, realmente, quem teve a oportunidade de ver o Jim Rohn sabe que é impossível não sair dali sem ser impactado, por mais que demore, por mais que esse processo seja difícil, entendeu? Aquilo que ele falou vai ser impactante. Então é alguém que eu escuto muito. Tem vários vídeos aí dele no YouTube, você pode depois ouvir. Tem livros, é um outro autor que eu indico que realmente vale a pena. Mas eu quero trazer para você o seguinte: não tem uma empresa pela qual eu já passei, que é da área de vendas, que em momento nenhum ela não trouxe um profissional motivacional para trabalhar ali com seus vendedores, né? Robert Chiniachi, que eu também tive a oportunidade de estar numa palestra do Robert Chiniachi, e ele trouxe um comentário por que algumas pessoas alcançam o sucesso e por que outros desistem no meio do caminho. Eu acredito que trilhar um caminho de sucesso, e eu já falei aqui, às vezes sucesso não tem nada a ver com dinheiro, né? Não tem nada a ver com dinheiro, mas tem muito a ver com realizações. Eu acredito que realmente existam áreas das nossas vidas que elas são dificultosas de ser trabalhadas, e às vezes elas demandam mais tempo nosso com relação a isso. E aí, quando ele fala identificar as áreas da sua vida que você obtém resultados ruins, eu não vejo aqui só na área profissional, tá? Suas relações afetivas, suas relações familiares, tá? Que eu acho que a parte mais complicada é você se relacionar com a família, né? Até porque
conhecem seus defeitos, conhecem suas qualidades, e isso às vezes é muito difícil de lidar, né? Difícil às vezes de você conseguir vencer, de você conseguir administrar essa colocação. Mas acredito que vale a pena você parar, né? Fazer nota. Eu tô indo ruim na minha relação com os meus colegas de trabalho. Por que tá ruim? E aí é onde entra a autorresponsabilidade, né? A gente precisa entender, assim, não é só o outro que é causador dos nossos problemas. Acredito realmente que a maioria dos nossos problemas são causados por nós mesmos, não pelos outros, né? Então, quando você chega aí para fazer uma avaliação das áreas da sua vida que esteja ruim, não veja que é o outro que causa isso para você, tá? Analisa ali o que você tem feito que tem sido ruim. Porque às vezes a gente se apega a situações onde a gente acredita realmente que o universo conspira contra nós. E eu realmente não acredito nisso, né? Eu acredito que você é que decide energeticamente, espiritualmente, aí eu não sei qual é a nomenclatura que você vai usar, vai depender muito do seu identificar em quais áreas da sua vida você está tendo resultados ruins. Eu acredito realmente que existem áreas muito complicadas que nós temos dificuldade às vezes de trabalhar, às vezes é o lado familiar, a relação com os colegas de trabalho, a relação com os amigos. Então, realmente, tem áreas das nossas vidas que elas são mais trabalhosas, né? Elas têm mais dificuldades, mas eu acredito que vala muito a pena você, nesse momento, pegar um caderno, ou uma agenda, ou o próprio bloco de notas do seu celular. Tem gente que já se habituou a fazer tudo no bloco de notas, eu ainda preciso do papel, tá? Ainda preciso do papel, apesar da minha agenda ser toda no celular, e assim, meu bloco de notas, mas eu ainda tenho essa necessidade de rabiscar, né, como eu já falei outra vez, eu ainda tenho a necessidade de ter o livro. Tem gente que já está 100% aí condicionado a ler nos leitores de livros, aqueles leitores digitais. Eu reconheço que eu ainda não estou nesse nível. Eu ainda preciso do papel. Uma vez uma colega falou assim pra mim: você pode rabiscar nos leitores hoje, porque ele já tem lá bloquinho de notas, a lista lá, a sublinha lá onde você quer a nota. Mesmo com isso, eu realmente gosto de ter o livro, de fazer esses rabiscos, né? Mas eu acredito que aos poucos a gente vai migrando aos poucos, né, de um livro, de uma coisa para outra. Então, vale a pena você escrever, né, aonde estão as maiores dificuldades da sua vida. Se elas estão aí no campo familiar, no campo profissional, no campo afetivo, e descobrir dentro dessas atitudes, dessas colocações, dessas posturas, o que você pode fazer para melhorar. Acredite você ou não, tenha certeza que boa parte, mais da metade dos seus problemas não tem nada a ver com as pessoas, tem mais a ver com você, né? Aí é onde entra a autorresponsabilidade, tá? A gente tem que parar realmente de achar que todo o mal que acontece nas nossas vidas é culpa do outro e assumir que nós temos parcelas de responsabilidades. Aí no segundo passo, né? Dentro daquelas áreas que você já havia identificado como ruim, você observar aonde estão os resultados indesejados, né? Eu identifiquei que eu tenho um problema familiar, né? E aí dentro do meu problema familiar, eu vou identificar aonde está aquele problema, com quem está aquele problema, e se existe alguma coisa que eu posso fazer, porque provavelmente exista, para resolver.
O que eu preciso entender é assim, coisas que dependem dos outros são delicadas, tá? O interessante é você tratar coisas que dependam exclusivamente dos seus resultados. Não dependem do resultado dos outros. Dependa dos seus resultados, tá bom? Então, não fique preso, não fique engessado, porque, eu preciso resolver isso, mas aí depende de fulano. Não, resolva os problemas que são, que dependem exclusivamente de você resolver, tá? Vamos esquecer dessa responsabilidade, culpar o outro pela nossa infelicidade. Tá? Eu sou infeliz porque fulano. Eu tô no emprego ruim por causa de fulano. Não. Assuma sua responsabilidade, tá? Fica mais fácil de gerir, de administrar as nossas vidas quando nós paramos de culpar o outro e assumimos, né, a nossa deficiência, a nossa incompetência muitas vezes, porque a vida não é feita só de sucessos, ela também é feita de muitos fracassos. E é exatamente em cima dos nossos fracassos que a gente consegue construir as nossas vitórias, tá? Na verdade, ele traz conceitos muito parecidos com alguns livros, mas ele traz na visão. Se você é um leitor da Bíblia, você vai voltar ali no Antigo Testamento e ver que grandes profetas, Isaías, Jeremias, eles tiveram seus momentos de depressão, tiveram seus momentos de lamentação. Se você voltar ali nos profetas maiores ou nos profetas menores e for analisar a história de vida de cada um deles, você vai entender, você vai perceber que muitos deles também tiveram esses momentos na vida muito delicados e muito complicados, né? Então vale muito a pena você passar por isso. O terceiro passo que o Paulo nos traz no seu livro Poder da Ação é identificar dentro dos resultados os resultados indesejados e os resultados negativos. O que eu quero pedir para você, assim, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, de clicar no sininho, de indicar esse vídeo para outros amigos. Aqui nos links também vai estar os links dos meus grupos, tá? No WhatsApp. E aí você pode entrar em direto contato comigo. Com Deus, um grande abraço.